Ceará acaba de perder para o Bahia, sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, num jogo em que, infelizmente, o aspecto campo e bola vai ficar em segundo plano na maioria dos debates. A grande discussão mesmo vai ser o pênalti marcado a favor do time baiano, que deu a vitória à equipe treinada por Rogério Ceni com gol no último minuto marcado por Everton Ribeiro. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse Ceará e Bahia, Bahia e Ceará, cheio de discussões aqui no canal do Caio Costa. É muito chato falar de um jogo antes de qualquer coisa. Queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. A gente está bem perto da marca de 15 mil inscritos. Gostaria que você, se não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Deixa o like, que é muito importante. Deixa o hype também, que ajuda demais aqui no canal. Para a gente continuar falando sobre futebol. E espero eu, a maioria das vezes, sobre futebol mesmo. Sobre campo e bola, desenho tático, atuações. E não sobre polêmicas de arbitragem. É... Vamos logo começar dessa polêmica, né? Que para muita gente não é polêmica, eu acho que cabe uma discussão. Vou adiantar a minha opinião. Eu não marcaria pênalti, tá? Eu acho que o lance, a queda, o toque ali do Pedro Henrique, ele não é o toque que faz a queda. A queda acontece quando o Thiago força no segundo momento tentar cavar a penalidade. E aí entra uma outra discussão. O princípio do VAR é evitar erros claros, erros grosseiros, aquela coisa que salta aos olhos de todo mundo. E quando uma revisão dura mais de 4 minutos, fica muito certeza, na minha visão, de que não é um lance tão claro, que está sendo analisado de diversas formas. E dessa maneira tem que valer a decisão de campo. Minha visão, você está livre para discordar. Não sou adepto de jogar para a galera, quem conhece meu trabalho sabe disso, não vou chegar aqui e falar em complô contra o Ceará, até porque quando acontecem erros de arbitragem contra o Ceará e contra o Fortaleza, que são os objetos do meu trabalho, eu trabalho aqui, vivo aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, quando acontece erros de arbitragem a favor dos dois, eu costumo falar, costumo pontuar, e não estou pensando nesse aspecto, não vejo dessa forma. Eu vejo com a arbitragem brasileira complicada, cheia de critérios diferentes e nuances diferentes. Por exemplo, no Grenal, que aconteceu sábado à noite, tem um pênalti no final, a favor do Grêmio, na reta final do jogo, que para mim é muito claro, o árbitro foi ao VAR e não marcou. Tem uma discussão, tem um pênalti, por exemplo, na primeira rodada do Palmeiras a favor do Sport, que para mim não foi absolutamente nada. Então, os erros são recorrentes, erros, mudanças, critérios diferentes, que aí sempre geram grandes discussões e estamos apenas na quinta rodada. Então, não sou dono da verdade, nem pretendo ser, mas para mim não houve a penalidade. Para mim não era pênalti, não deveria ter sido marcado. Dito isso, tentar falar um pouco do que aconteceu dentro de campo. O Ceará entrou em campo para tentar neutralizar o Bahia. O desenho do jogo era claro antes da bola rolar, independente do Bahia ter feito uma formação diferente do que se imaginava. Um time bem mexido em relação ao jogo contra o Cruzeiro, 7 alterações, contando com o Marcos Felipe, que jogou porque o Ronaldo se contundiu no jogo contra o Cruzeiro, e porque o Bahia tem um jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional. Então o Eric Pulga, por exemplo, que seria uma grande atração, vem só entra no intervalo do jogo, enfim. Mas a característica do time está lá, né? Um time que joga com muita posse de bola, um time que vai jogar no campo de defesa do seu adversário, enquanto o Ceará manteve a postura que tem feito nos jogos fora de casa, de se preparar primeiro para neutralizar o adversário, buscar um contra-ataque, tentar uma transição em maior velocidade, procurar o Pedro Raul para fazer um pivô. Dito isso, o primeiro tempo foi um jogo em que só essa parte da neutralização do Ceará deu certo. O Bahia tem uma finalização perigosa com o Cauli, uma rara jogada que fugiu com o Nestor, enfim, que chega pela ponta esquerda, enquanto o próprio Ceará também não mostrava grandes recursos ofensivos, né? Para isso, tem um chute do Pedro Raul ali, que poderia ter gerado uma situação de gol, né? Mas foi numa reposição do Fernando Miguel que isso gerou, né? Bola no chão, o Ceará também teve muita dificuldade. O segundo tempo, então, foi ainda mais. O Bahia sai logo mais para o ataque, já entra o Eric Pulga, mas se você ter ideia, a primeira finalização mais perigosa do Bahia surge ali aos 17 minutos, mas um Ceará também ofensivamente sem gerar muito problema para o Bahia, mesmo tendo chances para contra-atacar. Espaços não faltavam.
Rogério Ceni, como é do seu padrão, não se eximiu de mexer na equipe. Teve uma hora que lançou totalmente o Bahia em campo, colocou o Thiago, colocou o Juan Pablo, trouxe o Juba para o jogo, o Juba lá para a já estava jogando por dentro, junto com o Everton Ribeiro, para tentar arrumar um espaço, mas de fato o Bahia só veio ameaçar o Ceará já aos 40 e poucos, quando, num cruzamento em diagonal do Everton Ribeiro, o Juan Pablo cabeceia para uma grande defesa do Fernando Miguel. Era muito volume, mas pouca infiltração. Então, dentro desse jogo, o jogo tinha muito cara de 0-0. O Ceará não jogou para perder do Bahia, na minha opinião. Faltou mais força ofensiva, que é um problema sério do Ceará fora de casa. Parece que o time se preocupa tanto em neutralizar o adversário que não consegue agredir. Houve um lapso, um momento ali, já depois das outras substituições, já tinha entrado o Romo, já tinha entrado o Matheus Araújo, quando entra o Pedro Henrique cria uma jogada que quase sai o gol do Ceará do Matheus Araújo, mostrando que o Pedro Henrique é um jogador que certamente vai ter mais espaço, porque emprega mais do que o Ailon, tem mais experiência do que o Guilherme, é mais jogador do que o Galeano, então é uma volta importante para o Ceará, mas acaba que o Pedro Henrique se torna um dos protagonistas do lance discutido da partida, e aí o Ceará custou caro para o Ceará talvez não ter sido um pouco mais ousado no ataque. Defensivamente a coisa até funcionou bem, os dois zagueiros foram muito bem, o Marlon e o William Machado, mas essa falta de maior perigo ofensivo, de ter mais chances ofensivas, se confiar demais em neutralizar o jogo, você fica à mercê de várias coisas. Pode ser um erro de arbitragem, pode ser um passe errado, pode ser um raro momento de infiltração do adversário, como foi no lance do Juan Pablo. E aí, quando você está no fio da navalha, você pode perder o jogo. Acho até que o resultado mais justo hoje, pela ineficiência do Bahia em abrir espaço na defesa do Ceará, e pelo Ceará não ter tanta força ofensiva, seria o 0-0, mas acabou acontecendo o pênalti, e o Ceará amarga sua segunda derrota no campeonato. Então, que infelizmente o debate, e espero que o debate não entre apenas no clubismo, até mesmo aqui nos comentários, você tem todo o direito de discordar comigo, mas que isso não vire uma questão apenas de um clubismo, de dizer que foi pênalti ou não foi porque você torce para time A ou para time B. Mas é um risco que se corre quando a tua estratégia é basicamente jogar, neutralizar e tentar de formas esporádicas agredir o adversário. Você no fim da navalha, acabou custando caro para o Ceará no jogo de hoje. De novo, agradecer a todo mundo. De novo também uma coisa. A queda de desempenho do Ceará no final do primeiro tempo, que é quando surge a chance do Cauli. A queda do Ceará no final do segundo tempo, que é quando surge a chance do Juan Pablo e o pênalti também. Dessa vez não foi tão acentuada como nos jogos anteriores, mas precisa ser observado. A gente está batendo nessa tecla faz tempo. Agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Muito obrigado mesmo. Peço de novo que você deixe o like, deixe o hype e comente. Com calma. Vamos tentar ser sóbrio, vamos tentar deixar o debate em alto nível. Um forte abraço. Vamos tentar falar sobre futebol por aqui.